Que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos aqui compartilhar algo com vocês nesta manhã. Glória a Deus. Um texto que está no livro de João, capítulo 21, do versículo 1 ao 19, e o tema que nós queremos tratar nesta manhã já está aqui. Quem mandou você parar? Pergunte isso à pessoa que está ao seu lado. Quem mandou você parar? João capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim, eu vou ler aqui na versão NAA. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Veja bem como foi. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com uma sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. E Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia com 153 grandes peixes, e o mesmo sendo tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Respondeu, sim, Senhor, sabes que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele respondeu, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outros o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Que texto lindo, não, queridos? Uma passagem incrível. Quando Jesus, ele foi preso e levado para a cruz, Pedro, o seu discípulo, aqui por esse texto nós percebemos que ele fraquejou e negou ter conhecido Jesus diante daquela pressão que ele havia passado naquele momento, e isso o levou a se afastar dos demais e voltar atrás. Lá quando Jesus havia negado, quando Jesus tinha sido morto, quando Pedro, tinha negado, no momento em que Jesus havia sido morto. Agora esse texto aqui, ele conta algo que aconteceu com ele, nesta fase de desânimo, nessa fase em que esse desânimo quase o destruiu. A vida de Pedro aqui passou por um triz, por ele não ter perdido o foco, perdido o propósito.
E eu gostaria nesta manhã, queridos, de compartilhar com vocês e entender quais foram esses passos errados que Pedro aqui deu, para que eu e você também, ou para que eu e você não andemos pelo mesmo caminho que Pedro andou, pelo mesmo caminho que Pedro trilhou. E o primeiro que eu quero compartilhar aqui é que nunca devemos voltar atrás ao chamado. Nunca devemos voltar atrás ao chamado. Essa é uma coisa muito importante, queridos, que diante de desafios, diante de muitas situações difíceis, normalmente é a tendência de um cristão querer voltar atrás. Aqui no versículo 3, na parte A, eu gostaria que você estivesse sempre aí, provavelmente eles não vão passar aqui, mas você estivesse bem ligadinho aí nesses versículos, para que você vá fazendo montando um quebra-cabeça nesta manhã, nesse contexto que nós vamos estar aqui debruçando um pouquinho. Na parte A do versículo 3, a Bíblia diz que Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Quando eu disse que nós nunca devemos voltar atrás ao chamado, quando Pedro disse isso, era o que ele estava fazendo. Ele estava voltando atrás a algo que o Senhor já tinha chamado ele para ele não fazer mais. Um dia o Senhor havia chamado Pedro, o pescador Pedro, para o ministério. Nós sabemos disso. Dizendo que faria dele o quê? Você não será mais pescador de peixes, mas eu farei você pescador de homens. Deus havia dito isso através de Jesus a Pedro, e ele, deixando tudo naquela ocasião, ele seguiu o mestre. Agora, entretanto, ele estava aqui dando passos na direção contrária, voltando àquilo que ele havia já deixado um dia. Ele já não era mais pescador de peixes, ele já não era mais pescador de estar com seus amigos ali lançando rede. Só que nesta ocasião, versículo 3, parte A, diz assim: disse Pedro, vou pescar. Ou seja, ele estava querendo voltar à vida anterior. Ele estava querendo voltar àquilo que o Senhor um dia já tinha chamado ele para não fazer. E queridos, escute isso. Esta é uma velha estratégia do inimigo. Toda vez que desanimamos, que pensamos em coisas relacionadas ao nosso contexto difícil que estamos passando, toda vez que desanimamos, normalmente nós pensamos em deixar os compromissos com Deus e voltar à velha rotina. E quando nós fazemos isso, nós não damos valor ao chamado que um dia Jesus nos fez. É isso que nós estamos dizendo. É isso que Pedro estava falando. Ele não estava dando valor ao chamado. Aqui está um passo, algo errado que Pedro fez, um passo errado que Pedro tomou, que nós devemos aprender com ele e não tomar. No momento das dificuldades, no momento das situações difíceis, não deixar que essa estratégia velha, antiga do inimigo se manifeste nas nossas vidas. Desânimo, todos nós às vezes passaremos por ele, mas não deixe ele fazer você pensar, queridos, de deixar os compromissos, deixar a sua vida com Deus e voltar a começar a desejar coisas antigas, não dando valor mais àquilo que o Senhor já colocou e te chamou para fazer. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus não tem graça, não tem prazer naqueles que recuam. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, daqueles que continuam, daqueles que permanecem. Essa é a primeira coisa que nós devemos aprender com Pedro nessa história. Nunca volte atrás ao chamado que Deus te deu. Segunda coisa, queridos, nunca devemos ignorar que as nossas atitudes negativas influenciam
outras pessoas. Nunca ignore isso. Nunca ache que por você voltar atrás, você não está contaminando ou negativamente está trazendo algo a outras pessoas. Principalmente você que tem um chamado de Deus para viver o chamado, o propósito. Você que foi chamado para estar à frente de uma liderança. Todas as atitudes, as ações, o que você coloca nas redes sociais, o que você diz, a sua ausência nos cultos, tudo isso está dizendo alguma coisa. Existe uma leitura a seu respeito sobre tudo isso, que às vezes o Satanás é tão maldito e diz assim: ninguém se importa comigo, ninguém se importa, ninguém está me vendo, ninguém liga para mim. O cão é tão maldito, que ele às vezes vem tentando desanimar a gente, a tal ponto da gente mesmo desvalorizar quem nós somos. E às vezes, por causa disso, nós achamos que tudo que nós estamos fazendo, por a gente achar que as pessoas não se importam conosco, a gente não está influenciando as outras pessoas. Isso não é verdade. Tudo que nós fazemos influencia as pessoas. Nunca devemos ignorar que as nossas atitudes negativas, elas vão influenciar as pessoas. Olha a parte B agora do versículo. Quando Pedro disse assim: eu vou pescar, olha o que os outros responderam. A Bíblia diz assim: os outros responderam: nós também vamos com você. Pedro estava influenciando negativamente a vida dos outros. Pedro estava influenciando as pessoas a também voltar atrás com ele, a também recuar. Pedro, queridos, não apenas tomou uma decisão errada, como também influenciou seus amigos a seguirem para fora do propósito de Deus. Isso é muito sério. Eu achei muito, quando eu fico prestando muita atenção em tudo que está acontecendo à minha volta. E hoje eu estava prestando uma atenção assim, na hora que a Nath estava orando no início. E ela disse uma frase muito importante, muito séria, dizendo: Senhor, que caiam as máscaras, que a gente, Senhor, não fique mais com essa. Ela usou ali 3 palavras, eu não lembro as outras 2, mas caiam as máscaras, que a gente seja sincero, que a gente não deixe transparecer aquilo que de verdade nós não somos. E é tão interessante que Pedro aqui, queridos, ao tomar essa decisão totalmente errada, ele leva os seus amigos a tomar uma decisão. Ele está influenciando negativamente os seus amigos a não viver o propósito. Será que muitas vezes, queridos, nós também não estamos influenciando alguém a não viver o propósito? Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Deus nos chamou. Mas nesse contexto, Deus também havia chamado Pedro. Mas o fato dele voltar, ele estava se tornando duplamente culpado. Primeiro, por sair fora do propósito. E segundo, por levar os outros amigos a também sair fora de um propósito. A pergunta que fica no ar é: quem mandou você parar? Quem mandou a gente parar? Quem mandou Pedro parar? Quem mandou Pedro parar no meio do caminho? Sabe, queridos, dentro desse ainda segundo ponto, nós precisamos ter consciência de que nós fomos chamados para abençoar pessoas, para estimular a fé dos nossos irmãos, com as nossas atitudes, com a nossa presença. Você sabia que às vezes a tua presença no culto pode estar estimulando a fé de alguém, e a tua ausência pode estar desanimando, ou tirando, ou abortando a fé de alguém? Sim. Porque Deus tem um chamado, um propósito para as nossas vidas. E quando nossas atitudes levam os outros a esfriarem ou distanciarem de Deus, nós deixamos, queridos, de ser usados pelo Senhor para sermos usados, infelizmente, pelos nossos inimigos, pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. No livro de Hebreus, ainda no capítulo 10, um pouquinho antes, no versículo 24, versículo 25,
O escritor ali, a carta dos Hebreus, irmãos que estavam em Hebreus, ele diz assim: e considerando-nos uns aos outros. Ele fala para que a gente faça uma consideração antes de qualquer coisa uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, no coração e no fazer, no ser e no fazer, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestamos uns aos outros. Antes a gente chega e diz: não falta não deixe de estar na presença do Senhor, não deixe de cultuar a Deus. Tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Que a gente permaneça fiel, não volte atrás. Quem mandou a gente parar? Quem foi? Quem mandou a gente parar? Terceira atitude, terceira coisa errada que nós precisamos aprender com Pedro para não fazermos é: nunca devemos permitir, nunca, diga nunca, devemos permitir que a frieza prejudique a nossa visão espiritual. Nós não podemos permitir isso. Que a frieza prejudique a nossa visão espiritual. Onde está isso? No versículo 4. O versículo 4 diz assim: ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos, o quê? Não reconheceram quem ele era. Os discípulos, queridos, eram as pessoas que tinham andado com Jesus, que tinha visto ele, sabia qual era a fisionomia, sabia quem era o mestre, mas neste momento eles não estavam reconhecendo, a visão espiritual deles estava ofuscada, eles não conseguiam entender quem era Jesus. Queridos, olha o nível. Quando nós regressamos, quando nós voltamos atrás ao chamado, a frieza espiritual toma conta do nosso coração, a ponto da gente nem reconhecer mais quem é o nosso Senhor. Nós nunca devemos permitir que a frieza entre no nosso coração, a ponto da gente não reconhecer mais o Mestre. Diz o texto: rompeu o dia, amanheceu o dia, ali estava Jesus na praia, perto deles, e eles olhando, os discípulos. Não é gente estranha não, que eles eram os discípulos, eram os crentes, eram os irmãos que estavam com ele, eram os líderes dele, eram os 12 dele, era gente que ele tinha vivido durante 3 anos e meio, e agora a Bíblia diz que esses homens não reconheceram. Por quê? Porque resolveram voltar atrás. Quando nós permitimos que a frieza espiritual entre no nosso coração, a visão espiritual fica ofuscada. Nós perdemos a referência do nosso próprio Deus. Sabe, queridos, uma das principais sequelas do esfriamento espiritual é a perca da sensibilidade. Nós perdemos a sensibilidade da graça, da glória, da presença de Deus. Esse é uma das principais sequelas que eu tenho visto num coração frio espiritualmente. A pessoa perde a sensibilidade com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a liderança, com os irmãos, com tudo. Ela perde a sensibilidade. Aquele amor que ela tinha, aquele primeiro amor, aquele coração entregue, aquele coração apaixonado por Deus, parece que já não existe mais. Ou seja, a pessoa deixa de reconhecer a presença do Senhor. Foi isso, irmãos, que aconteceu aqui com Pedro e com seus amigos, com os discípulos. Eles já não reconheciam mais quem era Jesus. Jesus estava ali. Graças a Deus que Jesus estava ali para reconquistá-los. Jesus estava ali para trazê-los de volta e realizar milagres em suas vidas. Só que mesmo assim, naquele momento, eles não reconheciam quem ele era.
Eles não reconheciam quem era Jesus. Queridos, o que isso nos ensina é que diante de toda a frieza espiritual, Jesus está sempre ao nosso lado para tentar nos trazer de volta. Você querendo ou não, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e Ele não vai permitir que você fique com seu coração desse jeito. Ele quer você de volta, Ele nos quer de volta. E por último, queridos, eu quero aqui dizer uma quarta coisa que nós devemos aprender com Pedro, para que nós não façamos, que é: nunca devemos nos esquecer que quando nós retrocedemos, nós vamos em direção a um tempo de escassez. Quando nós retrocedemos, as coisas começam a dar errado na nossa vida, queridos. Parece que não. No momento parece que tudo está legal. Quando nós tomamos essa decisão de voltar atrás, a princípio parece que tudo não está acontecendo nada. Parece que tudo continua da mesma forma, que as coisas estão da forma como estavam, que olha, eu pensei que realmente ia ser tão mais problemático. Deixa o tempo passar, você vai ver. E nós nunca devemos, queridos, nos esquecer que quando nós retrocedemos, o retrocesso, ele nos levará em direção à escassez. Isso está no versículo 5. Olha o que diz o texto. Jesus lhes perguntou, naquele momento: filho, será que vocês têm alguma coisa para comer? O que eles responderam? O que eles responderam? Não. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Não tenho, Senhor. Olha o que acontece, queridos. Quando nós tomamos a decisão de retroceder no chamado, começa a faltar as coisas. Pense nisso, irmãos. Eu não estou falando às vezes financeiramente. Começa a faltar paz em casa, começa a faltar alegria no casamento, o cachorrinho começa a ficar doente, o gatinho começa a dar problema, farmácia, o carro começa a quebrar, tanta coisa começa a acontecer, a gente nem está percebendo, mas a gente na verdade está regressando. A gente tomou uma decisão, e aí Jesus chega para a gente e diz assim: tem alguma coisa aí para comer? E normalmente a gente vai dizer não, porque a escassez, queridos, ela toma conta. Quando nós temos essa tendência de fazer isso, queridos, quando o esfriamento vem, quando essas 4 coisas erradas que Pedro fez, nós chegamos nesse nível. Agora, vamos aqui ver, queridos, na primeira vez que Jesus encontrou Pedro na praia, 3 anos e meio antes, vamos voltar agora um pouquinho lá, ele estava como? Frustrado, não tinha pescado nada, não tinha feito nada. A Bíblia diz que ele havia trabalhado a noite inteira, noite todinha, e não havia conseguido pegar um peixinho sequer. Isso 3 anos atrás, quando Jesus estava encontrando com Pedro. Agora, que ele decidira voltar à velha vida, novamente, de que forma que ele está? Com as mãos vazias. Olha só, é aqui que nós temos que entender. Jesus encontrou ele um dia, ele não tinha, pescou a noite inteira, não tinha nada. 3 anos e meio depois, ele andou com Jesus, 3 anos e meio ao lado do mestre, viu milagre, viu sinais, viu tudo. Jesus morre, ele fica desanimado, nega Jesus, recua, está ele de novo, sem um peixinho. Voltou a querer fazer as coisas velhas, não pescou nada. Nada nas mãos. Novamente ele não tinha nada. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? A vida longe do propósito de Deus sempre será uma vida infrutífera. Isso é uma reflexão muito séria. A vida longe do propósito de Deus sempre será uma vida infrutífera. Nós nunca teremos nada a apresentar ao Senhor. Nós não temos frutos, nós não temos peixe,
porque nós estamos fora de um propósito. Quando nós saímos fora de um propósito, a escassez, queridos, as coisas começam a dar errada, não vale a pena. Agora, vamos fazer aqui uma retrospectiva desse contexto que nós estamos estudando nesta manhã. Falar do apóstolo Pedro, falar dele, não é difícil. Por quê? Porque olhando para Pedro entre os discípulos, o cara era muito humano. Ele era muito sem noção, vamos dizer assim, sabe? Ele era um homem cheio de falhas, todo errado, impulsivo, briguento, né? Então não é difícil de falar de Pedro aqui. Pedro era esse homem aqui. Às vezes, o que o levava a errar é porque ele amava demais. Daqui a pouco, por se importar demais com as pessoas. Em outras palavras, era aquele cabeça quente. E por aí vai, sabe? Esse Pedrão aqui. Mas escute isso. Mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, que nós conhecemos um pouquinho da história de Pedro, Jesus olhou para Pedro e viu um potencial na vida deste homem. Viu um potencial. Cristo, em sua infinita graça, não enxergou Pedro naquele momento, enxergou Pedro lá no futuro. Quem é que ele vai se tornar? Nós sabemos, Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra, essa pedra pequena que está saindo de mim, eu edificarei a minha igreja. Olha quem ele ia se tornar, um fundamento da igreja. Mas aqui, ninguém via Pedro dessa forma, nem ele mesmo, mas Jesus o estava vendo dessa forma. E Pedro, assim como nós nos dias de hoje, ele teve que passar por um longo processo, onde houve momentos, queridos, em que Pedro se perdeu no meio desse processo. E quando eu estava meditando nisso, uma coisa que subiu ao meu coração muito forte é que se porventura, queridos, nós nos perdemos no meio do processo, Deus está aqui nesta manhã para dizer assim: volte, quem mandou você parar? Faça o caminho de volta. Quem mandou você parar? No meio desse processo, a Bíblia, ela nos deixa muito clara que Pedro, ele descobriu qual era a sua verdadeira identidade. Pedro descobriu quem ele era. Nós vemos que no processo, Pedro teve o seu caráter trabalhado, moldado. Durante o processo, Pedro, ele quis desistir. Ele quis desistir voltando a pescar novamente. Pedro quis desistir, querendo voltar, mas a Bíblia diz que Jesus o reencontrou e o trouxe de volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Se nós poderíamos resumir tudo isso nesta manhã, queridos, Deus está aqui nesta manhã nos dizendo assim: eu quero que você volte ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte. Volte. Ou seja, Jesus, ele veio aqui ao encontro de Pedro, de seus amigos, para lhes dar uma segunda chance. E graças a Deus, queridos, a Bíblia diz que eles aproveitaram essa chance e eles voltaram a propósito. Pedro não morreu fora do propósito. Os amigos também não morreram fora do propósito. Eles passaram no meio do processo um certo
uma certa confusão, quiseram voltar, desânimo bateu, Jesus morreu, estou sozinho e agora? Vou voltar. Jesus voltou até eles e disse: não faça isso não, quem mandou você parar? Volte. E eles entendem isso. Quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, pois você pode ver isso, está lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 10, você vai vendo ali, Jesus chamando Pedro para ser pescador de homens. Jesus estava tirando Pedro da sua zona confortável, daquilo que ele sabia fazer. E é isso mesmo, sabe por quê? Porque Pedro ali, queridos, ele havia pescado a vida toda, e por causa disso, ele era mestre em pescaria. O homem era bom, ele sabia o que fazia. Pedro era bom naquilo que ele fazia, ele era um pescador nato, desde pequenininho, aprendeu a pescar. Então ele sabia fazer aquilo lá numa boa, só que Jesus chegou ali e disse assim: eu quero tirar você dessa zona de conforto. Quero fazer você pescador de homens. No entanto, aqui ao conhecer Jesus, foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi tirado totalmente da sua zona de conforto para que pudesse então viver o propósito que Jesus tinha para a sua vida. Algo que ele nunca imaginou fazer. E ele não tinha experiências alguma em ser pescador de homens, porque a vida inteira dele era totalmente dedicada à pescaria de peixes. Mas agora Jesus está dizendo: eu quero que você viva uma nova vida. Uma nova vida. Pedro, queridos, talvez não tinha nada a ver, e dentro do contexto que nós vemos, com os padrões. Eu vejo assim que Pedro, ele não tinha nada para passar, não tinha nada a ver com os padrões que Jesus esperava dos seus discípulos. Como já foi dito, quem era ele? Um homem impulsivo, que uma hora lá cortou a orelha de um soldado, quando Jesus estava sendo ou foi ameaçado. Quem foi Pedro? Pedro foi o cara que havia negado Jesus 3 vezes com medo da morte. Nós estamos aqui, queridos, falando de padrões que talvez Jesus não teria escolhido esse homem por esses padrões para ser um dos seus discípulos. Porém, mesmo assim, quando nós conhecemos o contexto, ele foi um dos 3 discípulos mais íntimos de Cristo. Foi um dos 3 discípulos que viveu os melhores momentos ou as melhores histórias do Evangelho, e eu diria que provavelmente foi o homem que viu mais coisas do que os outros 9, tirando os 3 que estavam com Jesus. Ele com certeza viu mais coisas, justamente por ele fazer parte desses 3 mais íntimos com Jesus. Mas quem era Pedro? Lembre-se, nós estamos fazendo aqui um contexto de toda essa história. Em outras palavras, Jesus poderia ter escolhido 12 discípulos, talvez como João, que embora no começo também era meio filho do trovão e tudo, mas a Bíblia diz que João, ele era um cara manso, um coração amoroso, o mais fácil para lidar com as situações. Mas não, Jesus escolheu Pedro. Jesus escolheu um Pedro que precisava passar por um longo processo para ser moldado e realmente a partir disso pudesse atingir o propósito que Jesus queria para a vida dele, para que ele pudesse então, queridos, tornar o cara que lá em Atos dos Apóstolos iria pregar para uma multidão e mais de 3.000 pessoas aceitariam Jesus. Era esse, Jesus precisava desse homem. Jesus precisava daquele homem cabra macho, sangue quente. E o mesmo Pedro que um dia negou o seu Salvador 3 vezes, queridos. O mesmo Pedro que lá atrás não daria a sua vida por Jesus, por ter negado. Lá na frente, esse homem iria morrer na cruz, mas não da forma como o mestre morreu, nem da forma como o mestre morreu ele queria morrer. A Bíblia diz que ele quis morrer de cabeça para baixo,
por não se considerar digno de morrer como o mestre dele. Olha o processo que Jesus fez no coração deste homem. Contudo, imagine, contudo, quando Jesus morre, Pedro provavelmente se viu numa situação difícil, e aí ele perde a visão do seu chamado. Pedro perde a visão do seu chamado e mais, ele acaba voltando à sua vida antiga. Esse é o contexto do capítulo 21 que nós estamos lendo. Ele larga o seu propósito. Para quê? Volta a pescar. Ele larga o seu propósito e volta à sua zona de conforto. É melhor a vida que eu estava, porque eu sempre soube fazer isso. Eu sou um pescador nato, isso para mim é fácil. Por quê, queridos? Porque ele se viu em um momento de medos e incertezas. Não deixe o medo, as incertezas, fazer a gente voltar para trás. Quantos medos estão fazendo pessoas a regressarem ao chamado? Incertezas, eu não sei agora para onde eu vou, não sei o quê. Vai aos pés do Senhor, queridos. Quando existe as incertezas, quando existem as dificuldades, não tem um lugar melhor a não ser estar aos pés do Senhor. É como as pessoas, queridos, às vezes à nossa volta, ou até mesmo nós, que quando nós passamos por situações ruins, nós voltamos a praticar aquilo que fazíamos antes, nós voltamos à vida que Jesus nos tinha resgatado, e muitas vezes fazemos isso por medo de seguir o propósito. Por medo de seguir o propósito. É mais fácil voltar, mais fácil regressar. Queridos, nesta manhã, se nós que estamos aqui, se você talvez está em casa nos ouvindo, é uma dessas pessoas que se perdeu no meio do processo, ouça o convite de Jesus a continuar firme nas suas promessas, para que você cumpra o seu propósito, para que a gente cumpra o nosso propósito. E eu digo isso, queridos, porque as duas maiores alegrias na vida de alguém, as duas maiores alegrias na vida de uma pessoa, é o dia em que ela nasce, e a segunda, o dia em que essa pessoa descobre por que ela nasceu. Eu acho que essa é uma das duas maiores alegrias na vida, no coração de alguém. É você, no dia em que nasceu, e no dia em que nós descobrimos por que nós nascemos. Em outras palavras, é no dia que eu nasci e no dia que eu descubro por que eu nasci. Qual é o meu propósito? Quando nós descobrimos o nosso propósito, queridos, que alegria. Até porque, se a gente não descobre o porquê nós nascemos, se nós não descobrimos qual é o nosso propósito, a primeira alegria, que é a de viver, sabe o que acontece, queridos? Ela passa a não ter muito sentido para nós. É por isso que muita gente deixa e não quer mais viver, porque ela não sabe por que ela nasceu para viver. Quando a pessoa não descobre o propósito pelo qual ela nasceu, ela não quer viver, ela não quer desfrutar do nascimento dela. O primeiro propósito pelo qual ela nasceu, fica desacreditado, porque ela não sabe por que nasceu. Aí não sabe, e aí não quer viver essa alegria. Eu quero ter um momento nesta manhã, queridos, eu gostaria de convidar a equipe, Ministério de Louvor. E aqui, eu quero voltar um pouquinho, eu queria que vocês voltassem comigo a Pedro, e vamos concluir isso. Vamos concluir, olha só. Ao ressuscitar, Jesus vai a essa praia, até a zona de conforto, onde Pedro havia voltado, porque Pedro agora, Jesus morreu, Pedro voltou, está lá pescando,
E Jesus ressuscita e volta a essa zona de conforto. Eu gostaria que nesta manhã, queridos, todos nós que estamos aqui no altar, vocês que estão aqui no templo, vocês que estão nos ouvindo, partíssemos deste momento em que Jesus está vivo, Ele ressuscitou, muito vivo, e Ele vem até nós neste momento, talvez naquele momento em que nós talvez tomamos uma decisão de voltar, e Jesus chega e tem esse encontro com a gente, nessa zona de conforto. Para quê? Para nos trazer de volta ao processo. Esta manhã, queridos, é uma manhã assim em que o Senhor está nos visitando, neste lugar de conforto que às vezes nós voltamos, e Ele está dizendo assim: Priscila, volte. Lander, volte. Rebeca, volte. Valdir, volte. Rosivaldo, volte. Onde está escrito isso? Versículo 15. Nós vamos terminar com esses textos. Olha o que diz. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, eu gostaria que aqui nesta manhã você lesse assim, Rosivaldo, filho de Devanir. Meu pai chama Devanir. No lugar de Simão e Pedro, coloque o seu nome. E no lugar de João, coloque o seu pai. E aí nós vamos ler assim. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Rosivaldo: Rosivaldo, filho de Devanir, você me ama mais do que esses outros me amam? E Rosivaldo respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus respondeu: então apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Rosivaldo, filho de Devanir, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Rosivaldo, filho de Devanir, você me ama? Pedro ficou triste. Rosivaldo ficou triste, porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E Rosivaldo respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, trazendo isso à nossa linguagem de hoje, nós podemos entender que Jesus está dizendo mais ou menos assim para nós nesta manhã. Preste atenção. Jesus, Ele está falando: Rosivaldo, Rita, José Roberto, Urbano, Francisco, Ana, Polônia. Jesus está dizendo mais ou menos assim. Ele está chamando o seu nome e está nos dizendo assim: Ana, se você me ama de verdade, volta ao meu propósito. É isso que Jesus está nos dizendo nesta manhã. Vocês me amam? Realmente você me ama? Natália, você me ama? Rebeca, você me ama? Ana, você me ama? Nicolas, Vinícius, Gabi, você me ama? Se vocês me amam de verdade, volta ao meu propósito. Larga essa zona de conforto. Existem pessoas que precisam de que vocês as apacentem lá no lugar em que elas estão confortáveis. É isso que Jesus está nos dizendo nesta manhã, queridos. Lander, se você me ama de verdade, larga essa zona de conforto confortável, porque existem pessoas que precisam que vocês as apacentem lá neste lugar, Daniel.
Aqui elas estão confortáveis demais. E depois dessa segunda chance que Deus trouxe a Pedro, sabe o que aconteceu, queridos? O chamado de Pedro agora ficou tão claro, o chamado que ele tinha ficou tão nítido, que nunca mais você vê um relato na Bíblia que Pedro voltou a pescar. Depois dessa segunda chance, Pedro entendeu tanto que Deus o amava, que Jesus o amava, que a partir daquele momento ele nunca mais apacentou um peixinho. Agora ele começou a apacentar os cordeirinhos, as ovelhas, a igreja. Pedro nunca mais voltou a viver uma vida de pescaria, porque o chamado que ele tinha ficou tão nítido, e a partir daquele dia ele disse: chega de ser pescador de peixes, eu quero ser pescador de homens. Pedro entendeu quem ele era em Cristo a partir deste segundo encontro. Pedro entendeu que ele era amado por Deus. Pedro entendeu que se ele amava Cristo, ele deveria deixar os seus sentimentos de lado. Ele não tinha mais que ficar sentindo que tinha que voltar a pescar, não. O que talvez, querido, seja uma das partes mais difíceis para que nós possamos entender qual é a vontade do Pai, é esta: deixar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos sempre tomam conta, sempre tem razão, e as nossas tristezas, os nossos desânimos, sempre são eles que nos levam a voltar atrás. E eu gostaria nesta manhã que você se colocasse de pé aqui comigo, queridos, por favor. E eu quero fazer um convite a você, um convite que eu quero que você entenda que eu sou esse primeiro, que se eu estivesse aí eu faria isso, mas me veja dessa mesma forma como se eu estivesse. Quero convidar você a dar um passo de fé, queridos, a sair do seu lugar e vir ao púlpito, se dobrar, se colocar de joelho, dizendo assim: Senhor, eu quero viver o propósito, quero viver o teu propósito, assim como Jesus renunciou à sua vontade, que era de não ir à cruz, tanto que ele orou isso no Getsemane. No entanto, ali mesmo no Getsemane, ele entendeu que o propósito dele era ir à cruz, pois se ele somente ficasse pregando o evangelho, curando os enfermos, entendemos que a vontade do Pai jamais se cumpriria. Se ele ficasse só pregando, curando, não, ele sabia que ele tinha que ir à cruz, e quando ele foi à cruz, o propósito do Pai se cumpriu. Então finalmente nós vemos aqui Pedro, queridos, após um processo, uma pessoa agora não mais com um temperamento inconstante, mas sim alguém que foi preparado, uma pessoa que teve que passar por situações para que o caráter fosse forjado, para que ele deixasse todo o seu medo de lado, para finalmente então se tornar uma rocha firme, que Jesus enxergou ele lá no futuro, quando mudou o nome dele lá no passado. Lá no passado. E todos nós, queridos, precisamos passar pelo processo. Eu gostaria nesta manhã, se você se sente assim: Deus, em algum momento eu acho que eu voltei atrás. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, se dobrasse diante do Senhor, em algo que você talvez fazia, servia. Ah, pastor, eu já fui evangelista, já curei, visitei hospitais. Pastor, olha, eu já ministrei, eu já toquei violão lá para os meus amigos. Ó, pastor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo. E eu queria que você se prostrasse diante do Senhor nesta manhã, queridos. Pois se não formos preparados da maneira correta, nós não iremos alcançar o que o Pai exatamente tem para cada um de nós. Claro que durante o processo nós teremos aflições, mas que venhamos nos lembrar
de ter bom ânimo e sermos fortes, porque Ele já venceu o mundo. Existem muita gente, existe mais pessoas que, meu Deus do céu, que tinha um propósito, tinha um chamado e se perdeu nele, se perdeu no meio do propósito, se perdeu no meio do chamado. Jesus está nos convidando nesta manhã a voltarmos. Que o que nos satisfaça nesta manhã seja viver o propósito e a vontade do Eterno para as nossas vidas. Que o que nos satisfaça nesta manhã seja isso, querido, seja aquela vontade de viver o propósito que Deus tem para nós. Jesus sabe o melhor do seu futuro do que qualquer um. Jesus, Ele conhece. Jesus, Ele conhece o nosso futuro. Deus já foi lá no teu futuro e sabe o quão bom ele será. Não temas. E eu quero que você ouça isso nesta manhã. Não temas, Rebeca. Eu já fui lá no teu futuro e já vi Ele. Não temas, Márcio. Eu já fui lá no teu futuro, eu já vi Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não temas. Não temas, Zezinho, eu já fui lá no teu futuro. Não temas, Adinalva, eu já fui lá no teu futuro. Não temas, Sônia, eu já fui lá no teu futuro. Eu já vi o teu futuro, eu tenho um futuro para você. Os pensamentos meus são melhores do que os teus. E nós vamos estar cantando, e eu quero ministrar, eu vou sair aqui do púlpito, eu quero ministrar a sua vida nesta manhã. Quero orar por você. Eu quero que nesta manhã você volte. Quero que nesta manhã você ouça essa pergunta: quem mandou você parar? Volte, 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 volte. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, uma manhã de retorno, Senhor, uma manhã de retorno. Vem, Espírito Santo. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Em nome de Jesus, Pai. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura,
momento. Vocês que estão aqui à frente podem permanecer aqui, não tem problema. Nós vamos cantar novamente essa canção desde o início. E eu gostaria ainda que vocês, nós como igreja, queridos, nesta manhã, pudéssemos neste momento responder essa pergunta ao Senhor, não é a mim. Quem mandou você parar? Que você nesta manhã pudesse olhar para o Senhor, o nosso Salvador, nosso Deus, o Deus dessa igreja, o Deus das nossas vidas, e assim bem no olho dele você pudesse responder isso, que você ouça essa voz do Senhor: quem mandou você parar? E diante dessa pergunta, você desse uma resposta ao Senhor. Eu não sei qual vai ser a sua resposta, mas que ela pudesse no mínimo ser como a de Pedro, aquela resposta dizendo assim: Senhor, tá bom, estou aqui, daqui para frente eu não vou voltar mais pescar, não vou voltar mais à minha vida de conforto, eu quero viver teu propósito. Que essa seja, queridos, pelo menos eu imagino que essa seja a resposta que o Senhor quer ouvir de nós nesta manhã. Eu quero viver o teu propósito, Senhor. E eu queria que você fosse trazendo à sua memória o quanto você já foi usado por Deus, cantando, tocando, pregando, evangelizando, visitando, intercedendo, cuidando das crianças, e parou. No meio do caminho paramos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa nesta manhã, Pai. Cante essa canção com todo o teu coração nesta manhã. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nós voltamos, Senhor. Nós voltamos, Senhor. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou te falar.
propósito. Aquilo que Deus nos chamou a fazer, queridos. Tome posse disso. Se nós deixamos as nossas células, é hora de retornar. Se deixamos o nosso chamado, nosso ministério, é hora de retornar. Pai, nós respondemos como igreja nesta manhã, eis-nos aqui, Senhor. Voltamos ao propósito, queremos viver o propósito. Não queremos voltar, Senhor, a viver, a pescar. Queremos viver o propósito, Senhor. Queremos viver o propósito. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria, queridos, que vocês procurassem algumas pessoas, ainda debaixo desse espírito. Desse uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Diante daquilo que nós ouvimos nesta manhã, libere uma palavra sobre ela.